Ai, que delícia estar na presença do Senhor, né? E hoje Deus falou comigo uma palavra tão forte que eu falei, ai Deus, eu queria falar uma coisa mais levinha assim. E aí o Senhor me deu logo esse chumbo grosso. E aí Ele falou, é isso, filha, tem que falar, porque aonde a verdade chega, o engano cai por terra. E a palavra fala que o Espírito Santo também é conhecido como o Espírito da verdade. Então hoje existem áreas na sua vida que não conseguiam romper até hoje, porque hoje, através do Espírito da verdade, através da palavra que traz vida, será revelado a você aquilo que precisa ser reparado, aquilo que precisa ser alinhado, aquilo que precisa ser um lugar de rendição no Senhor. Amém? E Jeremias 29, no versículo 13, diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E essa mensagem tem a ver com o que eu quero falar nessa noite. O Senhor falou para mim, filha, eu tenho um caminho de intimidade para o meu povo e não mais um caminho de religiosidade. O Senhor está fazendo algo novo nessa estação, na nossa vida, na sua casa. E eu creio que a revelação da verdade do Senhor sobre nós, ela quebra as mentiras e ela traz algo novo. Você caminhando à altura da sua identidade, não mais à altura daquilo que falam para você, aquilo que dizem de você, aquele rótulo que colocam sobre você, mas à altura da revelação de quem Cristo é em você. Cristo em nós, a esperança da glória. E eu queria ler com você também Marcos, no capítulo 7, do 1 ao 7, que diz assim, certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram até Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavar as mãos, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exigia a tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. E essa é apenas uma de muitas tradições. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram, por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes lavar as mãos. E Jesus respondeu, hipócritas, Isaías tinha razão quando proferiu ao seu respeito, pois ele escreveu, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, sua adoração é uma farsa. Pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. E eu fiquei meditando nessa palavra, eu falei, uau, Senhor, o que o Senhor quer falar para o nosso tempo com essa palavra? Porque quando você olha sobre a tradição dos judeus na época, era para eles não só algo como uma limpeza, limpar as mãos antes de comer. Nossa, pastora, mas isso é tão higiênico, né? Hoje em dia a gente tem até mania de álcool, gel, álcool para tudo quanto é lado depois do Covid. E a gente ficou com essa necessidade, né, de limpeza e higiene, e isso é maravilhoso. Só que aqui ele não está falando só de uma limpeza de mãos, algo para você estar ali limpo para você comer, mas na verdade eles levavam essa tradição mais a sério do que a palavra de Deus. Ele levava as tradições de purificação, né? Na verdade isso era um ritual de purificação. E a palavra vai mais a fundo, Jesus vai mais a fundo quando ele é confrontado. Porque Jesus ele já estava quebrando vários padrões naquela época. Jesus curou no sábado, Jesus ele multiplicou pães e peixes, Jesus ele foi visto andando sobre as águas. E ele estava quebrando padrões ali. E os mestres da lei, eles conheciam a lei. E eles esperavam um mestre mais perfeito aos olhos deles. Eles tinham um padrão ao qual eles achavam que Jesus ele tinha que colocar aquela roupa que eles achavam que Jesus ia vir e agir daquela forma que Jesus iria agir, falar daquela forma que ele iria falar. Mas Jesus não veio para cumprir rituais e padrões religiosos. Jesus veio para morrer por mim e por você, para fazer um caminho de intimidade, um caminho de vida, um acesso novo, aquilo que foi quebrado no Éden, aquilo que
que foi manchado no Éden, um caminho de relacionamento, Jesus veio para estabelecer e reestabelecer um novo e vivo caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele veio para nos dar acesso ao Pai. E a religião, ela impõe punição, ela impõe regras, ela impõe distância. Jesus não veio para nos distanciar, Ele veio para nos unir. Eles queriam naquela época, com essa tradição, os judeus queriam dizer assim: nós somos judeus, nós lavamos as mãos, nós limpamos as mãos. Seus discípulos aí, ó, tipo, pagando mau amigo, fazendo mau vexame aí. Você não está ensinando direito os seus discípulos, Jesus. Gente, vocês imaginam a audácia daquele povo naquela época. Falar com Jesus daquela maneira. Tem que ser corajoso, vou te falar. Audacioso. E Jesus, Ele não fazia nada que Ele não visse o Pai fazer. Ele sempre falava isso. Quando falavam: ai, você é bom, como você é bom? Não, bom é o meu Pai. Ele estava nos ensinando um novo padrão, um novo comportamento, um novo estilo de vida. Porque Jesus, Ele veio para nos dar esse acesso e intimidade, para que fosse quebrado tudo aquilo que foi feito antes fosse quebrado. Ele falou: ei, eu vim para os meus, mas os que eram meus não me receberam. Então a todos quanto me receberem, eu darei o direito de serem filhos de Deus. O Senhor veio para nos dar filiação, para nos dar acesso. E na época, com todas essas tradições, eles queriam: olha, eu estou limpo aqui. Os judeus, eles nem falavam com os samaritanos. Então era uma segregação ali do povo. Nós somos judeus, não podemos falar com samaritanos. E assim a gente tem que lavar a mão, porque eles são, impuros. Quantas vezes nós nos pegamos em rituais de religiosidade, achando que isso nos dá acesso ao trono, acesso à vida de Deus. Ei, isso não te dá acesso. O seu devocional é muito bom, postar na rede social é muito bom, você ter intimidade com Deus é muito bom, mas isso não é um ritual vazio. Jesus não veio para que você tivesse uma liturgia padrão para falar com Ele. Não, Ele veio para quebrar os padrões e dizer: ei, eu te dou acesso enquanto você lava a sua louça, eu te dou acesso enquanto você dirige o seu carro, eu te dou acesso ao seu banco, enquanto você cuida dos seus filhos, enquanto você faz comida para o seu marido. Eu sou hoje o Deus que quer relacionamento. Eu não vim habitar em prédios, mas eu vim habitar dentro do teu coração. Ei, Ele hoje nos faz a sua morada. Isso é tão precioso, isso é tão único, isso é tão libertador. Você entender que você é a morada do Espírito Santo. Quantas vezes eu lembro que lá em Miami, eu vim de uma igreja de muita cultura também, de muitos padrões religiosos. E eu vim quebrando muito isso. Quando eu conheci o André, o pessoal até falava assim: meu Deus do céu, vai se desviar agora, porque com esse novo convertido aí não vai dar em nada, a filha do pastor. E foram tantos padrões que foram quebrados na minha mente, porque assim como eu ia esticando Ele, através da palavra, através da minha vida com Jesus, Ele ia me esticando, porque Ele nunca aceitava apenas eu dizer: não, porque Deus mandou fazer assim. Não, mas assim por quê, Kézia? E aí a gente tinha que ir para a palavra, a gente tinha que ver realmente: não, isso não é uma tradição, realmente Deus está falando aqui. E aí iam vir revelações, porque eu era acostumada a estar na igreja de uma forma, a cantar de uma forma. Tinha um formato na minha igreja, E isso não é ruim, isso não é pecado, mas você não pode se apegar a esse ritual. Porque aí quando Jesus ele quer se mover fora da caixa, Ele quer se mover na sua faculdade, Ele quer se mover na sua escola, Ele quer se mover no seu trabalho, Ele quer se mover enquanto você está na academia, Ele quer usar a sua vida, porque Jesus ele não se limita, a um espaço físico. Ele agora resolveu habitar dentro de mim, dentro de você. E essa palavra ela nos confronta tanto, porque nós não podemos nos acostumar a um lugar, a um método, a uma forma, a um jeito. Só Deus só vai falar comigo se eu fizer assim.
Não, você precisa buscar Ele na sua palavra. Deus só vai falar comigo se Ele ia falar através de profetas. Profecia é maravilhoso, só que a maior profecia já foi liberada para todos nós. É a sua palavra, é a vida de Deus na vida. É você ser igreja quando você socorre um parente seu, quando você é a mão amiga estendida para um órfão, para uma viúva, para alguém que necessita. Faça o que for bom enquanto ainda há tempo de fazer. O Senhor está nos convidando a sermos mais obedientes, a sermos mais rápidos em obedecer e menos conformados a um padrão. Porque quando Jesus falou, Abraão, sai da sua terra, Ele não falou, olha, vou te dar aqui um GPS, você vai andar a tanto lugar, e se você errar a rota, eu vou recalcular a rota, e eu vou ter uma casinha para você, uma tenda no meio do deserto. Não! Jesus só falou, sai. Ele não ficou esperando, tá, Deus, mas me dá mais um sinal. Mas sai para onde? Com a minha família, do nada, assim. Temos que ser mais rápidos em obedecer aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Se o Senhor falou, sai, sai. Se o Senhor falou, vai, vai. Se o Senhor fala, entra nesse negócio, entra. Se o Senhor falou, sai daí, termina com essa amizade, termine. Seja rápido em obedecer. Porque Deus, Ele não se move por uma liturgia, um padrão humano. Ele é Deus. Eu acho até interessante, porque quando eu estava lá em Miami, a gente não tinha ajuda em casa com as crianças e aquela correria, né? André estudava e eu sempre amei fazer meu devocional. Sempre foi uma coisa assim para mim que na maternidade eu falava, ai meu Deus, eu vou ter que abrir mão de ficar ali com Deus no secreto. E eu amava aquele lugar e era o meu primeiro momento na manhã. Quem me conhece sabe, eu gosto de estar minha Bíblia, meu café e colocar um soul e estar ali no silêncio. Mas quando você tem filhos pequenos, você não vai ser nesse ritmo, não vai ser nessa pegada. O Vinícius já acorda, já acorda agitado. Ele tem a energia do pai. E eu lembro que eu estava lá em Miami, eu sentia falta dessa quietude, desse lugar de silêncio, de que eu pudesse ouvir do meu pai revelações e coisas que eu estava buscando em Deus. E muitas vezes o Senhor me pegava quando eu estava lavando a louça. Eu estava lavando a louça, eu estava, fazendo as coisas como Marta, e de repente vinha um nó na minha garganta, e o Espírito Santo chegava do meu lado, e eu sentia, uau, a sua presença está aqui. A sua presença está aqui. E eu parava de lavar a louça e eu me rendia na minha cozinha. Eu me ajoelhava no chão e eu falava, eu amo a tua presença, Jesus, eu amo a tua presença. E o Senhor falava para mim, filha, enquanto você cuida dos meus filhos, enquanto você ora pelo André, enquanto ele está nas missões, enquanto você cuida dos seus filhos, eu estou presente. Você está sendo a revelação da minha presença para os meus filhos enquanto você cuida dele. Não ache que você está distante de mim porque você está fazendo as coisas que você precisa fazer. Mas eu estou presente em qualquer hora, em qualquer situação, em qualquer momento. E quantas vezes a gente estava, às vezes na Starbucks, e a gente estava lá e tal, e sonhando, projetando algumas coisas na cafeteria. E de repente, Deus falava comigo, fala com aquela vendedora ali. Aí eu, Aí eu ia e obedecia. E eu chamava a atendente, eu falava, ei, Deus quer falar com você hoje. Você está vivendo isso, 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 isso. E ela começava a chorar. E eu dava um abraço nela. Posso contar essa história, amor? Pode. A gente está na cafeteria, Kezinha desce, eram 2 andares da cafeteria, ela desceu, aí dá 10 minutos nada, 15 minutos nada. Aí eu falei com os amigos, gente, eu vou descer lá para ver se tá tudo bem com a Kezinha. Quando eu desço, tá a Kezinha abraçado com a gerente, uma choradeira. E eu falei, tá tudo bem aí, amor? Ela falou assim, não, tá tudo bem. E aí, daqui a pouco ela fala, pode subir que eu vou terminar aqui ainda. Eu falei, tá bom. Aí eu subi, daqui a pouco a Kezinha sobe, eu falei, e aí, amor, o que aconteceu? Ela falou, eu senti que ela precisava de um abraço. E eu perguntei, tá tudo bem com você? Aí o olho dela já marejou. Isso é a Kezinha contando, né? Posso te dar um abraço? E aí quando a Kezinha abraçou, ela despencou, assim, desarmou. E aí Kezinha entregou uma palavra para ela, enfim, foi poderoso. E eu amo a forma como Deus usa a Kezinha na simplicidade, porque
Eu acho que nisso a gente se completa. Eu já vou devolver para você, tá, gatinho? Eu tava com o Rick Warren um tempo atrás. Ele falou uma coisa que me deu muita paz, né? Eu e a Kezinha, a gente é muito diferente. E ele falou, cada átomo, cada parte, cada molécula de mim é diferente de cada molécula da minha esposa. E a gente já teve muitos desafios por conta disso, até que eu entendi que quando você tem 2 garfos, um deles se torna dispensável. Quando você tem 2 facas, um deles se torna dispensável. Mas quando vocês são diferentes e se completam, vocês fazem coisas poderosas em Deus. E a Kezinha é essa pessoa que o que ela está pregando aqui não é algo que ela acha, é o que ela vive. Ela ama essa vida devocional com Deus, ela ama estar aos pés de Jesus. E lá em casa a gente tem esse desafio de Marta e Maria, né? Eu costumo dizer, amor, enquanto alguém está aos pés de Jesus, alguém tem que preparar o almoço. Alguém tem que preparar a igreja, alguém tem que estar na reforma. Mas glória a Deus por isso. Ela é aquela que escolheu a boa parte. Eu creio que é sobre isso que ela está falando aqui hoje, amém? E esse lugar de intimidade é um lugar que ele quebra os padrões. Talvez você tenha pedido tanto tempo para Deus. Deus, eu queria ver um milagre acontecer na minha vida, ou na vida do meu marido, ou você está buscando por um milagre. Mas você está preparado para que Deus quebre os seus padrões? Você está preparado para ver Deus fazer diferente na sua vida? Porque muitas vezes o milagre que você espera, ele está só um passo daquilo que está te limitando. Você mesmo está limitando o seu milagre, porque você quer que Deus haja de uma forma, um formato que você já estava acostumado a ver, mas Deus quer agir de outro, e você não pode limitar a Deus. André tem uma frase que eu amo, diz: a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Então, quantas vezes nós estamos com uma mentalidade religiosa, achando que Deus só vai se mover, não, porque quando eu for e tal, e quando eu fizer meu devocional. Não, Deus, ele está querendo falar com você o tempo inteiro. Deus usa a linguagem que você entende. Caminhe nesse lugar de intimidade, porque a cada dia mais você vai entender quando o Espírito Santo se move, quando ele te constrange até. Porque ele é o Espírito da verdade e ele nos exorta também em amor. Então aqui Jesus estava exortando aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, dizendo: vocês ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês estão tentando burlar os mandamentos de Deus para fazer no padrão dos homens. E a gente não pode cair no temor dos homens. A gente não pode cair nesse lugar de, não, eu vou fazer até aí, porque aí, se eu passar disso, pode desagradar alguém. Ei, quantas vezes você está mais preocupado com o que vai agradar o outro do que aquilo que vai agradar o próprio Deus? Vamos quebrar essa limitação e quebrar o temor dos homens. Temos que temer a Deus sobre todas as coisas e não ao homem sobre todas as coisas. E esse é o lugar que Jesus estava chamando, e ele aproveitou até para ensinar ali os seus discípulos e a multidão. Aqui no versículo 14, ele continua falando assim, ó: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que contamina vocês, mas vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele continuou: você também ainda não entenderam? Para os discípulos: não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o estômago. Em seguida ele acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que os contaminam. Há um convite do Espírito Santo para esse tempo: olhar para dentro, olhar para o seu coração. Assim como o salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero convidar você, porque essa palavra cortou a mim antes de cortar você.
Eu no meu quarto me ajoelhei em prantos e falei: amém, Espírito Santo, eu já entendi. A gente precisa lavar o nosso coração todos os dias. A gente precisa limpar o nosso coração todos os dias. E é nesse lugar de intimidade com o Pai que você consegue ser verdadeiro, ser vulnerável, no lugar certo, é no lugar secreto, para você rasgar o seu coração e dizer: Pai, eu me rendo. Eu venho sentindo inveja de fulano, ciclano. Eu venho sentindo vontades, desejos carnais de adulterar, de pecar. Eu venho sentindo desejos sexuais. Fala para Deus aquilo que tem no seu coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Mas quantas vezes você tem mascarado aquilo que está no íntimo do seu coração? Mas o Senhor, Ele sonda corações. O Senhor conhece a motivação do nosso coração. Então Ele sabe por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora. Então não adianta eu enganar o meu amigo do lado. Não adianta eu enganar o meu marido do lado. Eu não engano ao Espírito Santo de Deus. Ele revela todas as coisas. E é um tempo de intimidade para um tempo de rendição e arrependimento. O Espírito Santo me falava: não é tempo mais de nós levantarmos as mãos e os nossos corações estarem sujos. E os nossos corações estarem pesados contra o nosso próximo. Não, é um lugar de rendição para um lugar de unidade, para um tempo de avivamento. Primeiro, o avivamento começa quando você fecha a porta do teu quarto e fala: Pai, realmente eu tenho pensado sobre isso. Pai, realmente eu tenho sentido isso. Pai, realmente são esses os caminhos maus. Mas eu rendo isso aos seus pés. E eu digo: na cruz o Senhor levou sobre si toda a condenação, toda a culpa, todo o escrito de dívida que estava sobre mim. E eu digo: se o Senhor venceu isso, com o Senhor eu vou vencer a inveja, o ciúme, a imoralidade sexual, o adultério. Ah, Senhor, me ensina a entrar nesse lugar de rendição, para que o meu coração se mostre puro ao Senhor. Oh, é um tempo de não mais mãos limpas só, mas um coração rendido e puro. Um coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não rejeitará. Porque a religião impõe punição, mas o Senhor fez um caminho de arrependimento. A religião impõe distanciamento. Ah, agora você tem lepra, você pecou contra Deus, ninguém pode chegar perto de você mais, hein, Jay? Mas o Senhor, Ele quer aproximar. O Senhor, Ele quer curar. O Senhor, Ele quer sarar as suas feridas. O Senhor, Ele quer entrar no mais profundo do seu coração e falar: ei, filho, foi por isso que eu morri, para que você tenha acesso, para que você tenha liberdade na minha presença, para que você confesse na minha presença e seja perdoado, e seja sarado, e seja livre para viver um novo tempo no Senhor. Porque a gente não pode querer viver uma nova estação se a gente leva o velho. A gente não pode querer viver uma nova glória se nós estamos arrebentados por dentro. Então, essa noite é um convite a nós olharmos para o nosso coração e pedirmos ao Espírito Santo: ajuda-me. Ajuda-me, sozinho eu não consigo, mas eu rendo esse sentimento ao Senhor, eu rendo esse pecado ao Senhor, eu rendo esse medo ao Senhor, eu rendo isso que estava oculto ao Senhor, e eu te peço: purifica-me, limpa-me, oh, derrama o teu sangue sobre mim, Espírito Santo, e faz tudo novo. Porque eu não quero mais ser o velho eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser filho, eu quero ter o acesso, o livre acesso. Eu quero ter um caminho de intimidade e de verdade. O Senhor está nos convidando para esse lugar, para esse lugar. Mateus 5:8 diz: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Salmos 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 147 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas.
Jesus, Ele não veio para os perfeitos, Ele veio para os imperfeitos, para mim e para você. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os que estavam encontrados, Ele veio para os que estavam perdidos. Ele veio para os que precisavam de cura. Ele veio para mim e para você que estava cansado e sobrecarregado. Ele veio para os que têm fome e sede de justiça. Jesus não morreu por uma religião, Ele morreu por mim e por você. Oh, Jesus ama um relacionamento íntimo e sincero e verdadeiro. Essa é a noite de quebrar os padrões, de furar a bolha e dizer: Espírito Santo, olha como está o meu coração. Olha como está o meu coração. Tira toda a raiz de amargura, tira toda a falta de perdão e começa a falar agora. Pessoas que vierem na sua mente que você precisa liberar o perdão, libere o perdão. Quanto mais rápido você libera, mais rápido você fica livre. Deus, eu libero perdão sobre fulano, sobre Beltrano. Eu libero perdão sobre essa situação que me aconteceu. Ei, não tenha esse sentimento de injustiça, porque Ele é o justo juiz. Renda esse sentimento a Ele. O que falaram de você, o que tramaram contra você, o que fizeram contra você, não importa. Renda ao Senhor. Olha, Pai, eu rendo ao Senhor isso aqui, Pai, e eu recebo um novo coração. Eu recebo um novo coração, porque o meu coração é livre, porque eu quero te ver, porque eu quero ver a tua glória, porque eu quero ter acesso e intimidade. Um lugar de filho e um lugar de intimidade está para aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, porque o Senhor não rejeita. Pai, nessa noite nós queremos render ao Senhor tudo aquilo que temos enfrentado, toda batalha, toda guerra que temos enfrentado. Eu vejo pessoas que estão com vícios e não conseguem nem falar que são viciados em drogas, viciados em pornografia, viciados em algumas coisas que são ilícitas, jogos. E o Senhor hoje Ele fala: eu quebro isso em nome de Jesus. Eu quebro isso em nome de Jesus. Eu quebro o espírito da culpa. Eu quebro o medo agora em nome de Jesus. Eu quebro um espírito da vergonha agora em nome de Jesus. Eu quebro isso em nome de Jesus. E eu digo: eu morri para que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor não vai te punir pelo que você fez. Ele vai te pegar no colo e vai falar: filho, eu te limpo, eu arrumo essa bagunça, eu te sustento, eu te encorajo. Continue, porque o Senhor não te chama pelo teu pecado, Ele não te chama pelo teu erro, mas Ele te chama de filho e filha amada. Filho e filha amada, um tempo de quebrantamento, um tempo de arrependimento, para um tempo de avivamento, para um tempo de sinais e maravilhas, para um tempo como esse. O Senhor te chama hoje, te levanta hoje. Em nome de Jesus eu quero declarar: tudo aquilo que te prendia não te prende mais, tudo aquilo que te envergonhava agora não te envergonha mais, porque através do Espírito da verdade você é livre agora. Em nome de Jesus eu chamo pelos anjos do Senhor, anjos ministradores, que vão agora ao redor da tua casa, que visitam agora a tua casa agora, e agora você recebe algo novo do Senhor, o refrigério do Senhor, a vida do Senhor, o sangue do Senhor que te limpa e te purifica para um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.